Muito bom dia para você que tá ligado com a gente no Grupo Cristal de Comunicação, você que tá pelas redes sociais, Instagram, Facebook. Hoje nós temos uma grande alegria, uma honra receber nosso governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para grandes ações, a Caravana 3D. Governador, bom dia. Bom dia, Lima. Que vozeirão, hein? Obrigado, governador. E você sabe que é engraçado de estar na rádio, é que a gente vê o rosto da voz, né? Porque quem não vê, tá lá no ouvindo o rádio ali, não sabe exatamente. Se bem que agora tudo é transmitido também, né? O rádio mudou muito. Mas bom dia para todo mundo que nos acompanha no Grupo Cristal de Comunicação. E a gente está muito feliz de estar aqui no Sudoeste Paulista, trazendo a nossa Caravana 3D. O que é a Caravana 3D? Né? Falar um pouco disso. O 3D tem a ver com aquilo com o nosso propósito. A ideia do primeiro D é o D do diálogo. Então é o D do fortalecimento desse diálogo, é a oportunidade da gente conversar com as pessoas, conversar com os prefeitos, com as lideranças, com os vereadores, ver onde é que o calo está apertando, né? O que as pessoas precisam da ação do governo do estado. O segundo D é de desenvolvimento, é aquele D onde a gente está trazendo o investimento, vai fazer a diferença, e isso promove o terceiro D, que é o D da dignidade. Então a gente traz a equipe de governo para cá, vários secretários estão me acompanhando para manter o governo mais próximo da realidade local, para a gente desenvolver a sensibilidade, o senso de urgência, né? E poder trazer as soluções para os problemas, ou construir. A gente não tem solução para tudo, não é dono da verdade também, mas ouvir, perceber o que a gente pode fazer e fazer num curto prazo, né? E vários insights aparecem aí dessas conversas, várias sacadas, coisas que a gente ou não sabia ou não percebia, e a gente tem condição de ajudar. E nós já tivemos grandes ações ontem, continua hoje. O que a Caravana 3D está anunciando nesses 2 dias para o ouvinte em toda a região? Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente está assinando com os prefeitos convênios aí na ordem de 120 milhões de reais. E aí são recursos para todas as áreas. Tem recursos para desenvolvimento de infraestrutura urbana, são pavimentações, calçada, guia, sarjeta, recuperação de praças, recursos que vai ser investido em instalações esportivas, são recursos para a saúde, para o custeio, para compra de equipamentos, para compra de ambulâncias, também para fortalecimento de guarda civil metropolitana, de guardas civis. Nós temos aí então uma série de recursos. A gente está anunciando também habitação. Nós estamos construindo aqui na região sudoeste 1.280 unidades habitacionais, um investimento de 214 milhões de reais, então um investimento importante, mas a gente vai recebendo demanda dos prefeitos, olha, eu preciso de habitação também no meu município, e é uma coisa séria, às vezes o déficit habitacional está em todo o estado, às vezes você tem uma indústria que quer se instalar, mas tem aquele problema, não consigo levar as pessoas porque falta habitação, então vamos fazer habitação. A gente tem hoje o maior programa de habitação da história do estado de São Paulo. A gente já construiu, já entregou 53 mil unidades, nós temos 111 mil em construção e já autorizamos a construção de mais 42 mil. E temos 1.280 neste momento sendo edificadas aqui na região sudoeste, a gente está se preparando para fazer mais. A gente teve a oportunidade ontem de visitar a Santa Casa e fez anúncios importantes lá. A Santa Casa de Itapeva tem uma relevância fundamental na região, ela atende aí 15 municípios. E o que a gente vai fazer lá? Primeiro, botar para funcionar o mais rápido possível, e aí é uma questão de custeio, o governo do estado vai ajudar nesse custeio, o serviço de radioterapia, fundamental para quem faz o seu tratamento oncológico, e eu sei como isso é importante, que eu passei por isso há alguns anos atrás, tive que fazer a radioterapia, enfim, e nós vamos disponibilizar esse serviço aqui em Itapeva. A ampliação da UTI neonatal com mais 10 leitos, e eles fazem um trabalho maravilhoso, né, em gravidez de alto risco. A referência para gravidez de alto risco em toda a região é Itapeva, né? Até não é Itapetininga, as pessoas vêm para cá, as pessoas saem do Alto Vale, as pessoas saem de todo o sudoeste para Itapeva, então também a gente vai fazer essas posições e mais posições de hemodiálise, né, que é fundamental para as pessoas não terem que se deslocar quilômetros aí para fazer sua hemodiálise. Ontem a gente entregou oficialmente a travessia urbana aqui de Itapeva, 5 quilômetros de duplicação na SP 258, mas anunciamos que a gente vai fazer ela integralmente, em 3 fases. A gente começa esse ano a obra no Trevo de Buri, já estamos fazendo o projeto, né, daquele segmento, né, de Capão Bonito até Buri. Vai ser o primeiro trecho que vai entrar em obra na duplicação, e essa obra começando já no ano que vem. Que vem já começa. Já começa. O segundo segmento que vai
do Trevo de Iburi até Itapeva deve começar em 27 e em 27 também o terceiro trecho, que vai de Itapeva até Itararé, de maneira que em 29 essa rodovia esteja totalmente duplicada até Itararé. Nós vamos fazer 15 quilômetros de duplicação na 255 na região de Avaré, também a ligação de Avaré Itaí. Nós temos algumas conservas especiais que estão sendo feitas, né, de fartura para Piraju, por exemplo. A 249 para a gente é fundamental, essa ligação a Piaí, Itapeva, Ribeirão Branco. E quando a gente pensa na 249, a gente está pensando em saúde. A gente tem um centro importante, que é o Hospital de Apiaí, e nós temos a hemodiálise que vai ser feita aqui em Itapeva e vai ser feita em Capão Bonito. Então, as pessoas que vão buscar serviço de saúde vão ter que passar pela 249. Temos conversado muito aqui com o empresariado local para ver o que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Então, uma coisa que às vezes pouca gente sabe, a riqueza mineral que nós temos aqui, né? Inclusive com a presença de terras raras, que são importantes, por exemplo, para atividades como a dos semicondutores, atividades de desenvolvimento de chips, de alta tecnologia. A gente tem a atividade da madeira, da resina, o agronegócio é muito forte e o turismo. Então, como é que a gente pode, inclusive o turismo religioso, o turismo, o ecoturismo e o agroturismo, como é que a gente desenvolve essas capacidades, que investimento que a gente pode fazer? E só ontem a gente viu a possibilidade de trazer mais uns 500 milhões de reais de investimento para cá. Quando você vai somando tudo, a gente vai ter a duplicação integral da Raposo Tavares, né? Então a gente vai fazer a duplicação do segmento de Itapetininga até Ourinho, são 5,7 bi de investimento. Então quando você soma tudo que vai chegar aí, a gente vai estar beirando ali, tocando a casa dos 11 bilhões de reais que serão investidos na região sudoeste nos próximos anos. Agora, por que da escolha da nossa região de Itapeva para dar esse pontapé inicial com a Caravana 3D, governador? A gente tem que pensar onde é que o estado começa. O estado começa por aqui, né? Pelo sudoeste, começa por Itararé, começa... Então é uma região que tem uma fortaleza gigante no agronegócio. A gente tem um PIB agrícola muito alto. No entanto, é uma região que tem suas carências e se a gente, por exemplo, pensar na provisão da infraestrutura, a gente já vai dar um salto. Se a gente conseguir melhorar as estradas, né? Então a gente vai começar a conserva especial também de Itararé para Riversul, a gente tem investimentos em Riversul, a gente vai visitar hoje a escola que está sendo construída em Itaguaí, a gente tem, por exemplo, conjunto habitacional da CDH1 em Itejupá. É esse conjunto de ações de governo. Na semana do dia 15, nós vamos fazer aqui em Itapeva a nossa jornada do crédito da Desenvolve São Paulo. Então, qual é a nossa ideia? Dar o crédito para o pequeno empreendedor. Só para você ter uma ideia, os pequenos empreendedores de São Paulo já receberam via Desenvolve São Paulo quase 3 bi de crédito. A gente tem linha de crédito, por exemplo, para mulheres empreendedoras. Então a turma da Desenvolve vai estar aqui na região com essa jornada itinerante para oferecer os serviços financeiros da Desenvolve que fomentam aí uma série de negócios. Então a gente viu aqui uma grande oportunidade de começar a nossa jornada da Caravana 3D, levar o governo do estado, esse governo itinerante, esse governo que vai estar próximo das pessoas, aqui pelo sudoeste do estado. E aí, de certa forma, é uma homenagem, né, a Terezinha, que foi autora da lei 14.474 lá em 2011, que falava do desenvolvimento da região sudoeste. Então, de certa forma, para tornar a lei viva, o que a gente tem que fazer é vir para cá. Que bacana. Então, o governador tem essa intenção de promover mais investimentos em políticas direcionadas aqui para a região, através dessa lei também, governador, isso trabalhando nela. Sem dúvida. Veja, a lei chama atenção. Olha, existe uma região que necessita da ação do Estado, da mão do Estado. Então, como é que a gente torna essa lei viva? Como é que ela sai do papel? É a gente articulando ações de governo, é a gente podendo trabalhar em todas as dimensões. A gente vai ter investimento no esporte, vai ter investimento em quadra esportiva, vai ter investimento em arena, a gente vai ter investimento na saúde, tem uma unidade nova de saúde em Nova Campina, a gente vai ter aqui em Itararé a ampliação da unidade, Itapeva, a ampliação da unidade de pronto atendimento, a gente tem todo o investimento que vai ser feito na Santa Casa. Tem uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, o estado de São Paulo entrou na vanguarda porque criou uma coisa chamada Tabela SUS Paulista. O que acontece? A saúde do estado de São Paulo é muito baseada na filantropia, né? Nós temos 680 entidades filantrópicas, são mais de 365 santas casas, né, em todo o estado, e a Santa Casa de Itapeva é de fato uma grande referência. Mas o que acontece? A tabela SUS do governo federal, ela vem congelada há muitos anos,
né? Então há muitos anos que não se faz uma atualização, e aí os procedimentos começam a dar prejuízo para as unidades, começam a dar prejuízo para as Santas Casas, e o governo federal, Brasília lá, não consegue fazer a atualização nessa tabela. O que São Paulo fez? Não, nós vamos fazer a atualização. Então, vou dar um exemplo. A Santa Casa de Itapeva, que recebia aí R$758 mil para custeio mês do estado, hoje recebe alguma coisa em torno de 2.300.000, podendo chegar a 2.500.000. Isso faz a diferença, porque quanto mais procedimentos você fazia com a tabela SUS, como ela vige hoje, mais prejuízo você tem. Invariavelmente você tem dois efeitos: fechamento de leito e mudança na relação SUS-convênio. Então você deixa a saúde menos próxima, né, mais distante do cidadão. A gente agora remunera 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera no procedimento. Para ter ideia de alguns números, um parto, por exemplo, que o SUS paga pouco mais de R$440, 443, aqui em São Paulo a gente paga 2.217. Um leite de UTI que o SUS paga R$700, a gente paga 2.800 a diária. Então a gente melhorou muito o pagamento pela prestação de serviço, então a gente consegue pactuar o aumento da produção, e aí, obviamente, quanto mais se aumenta a produção, mais você aumenta o repasse de recursos também. Isso é uma coisa importante, porque a produção aumentou muito no estado de São Paulo. São Paulo fazia 720 mil cirurgias eletivas, procedimentos eletivos, está fazendo 1.200.000. Então a produção de toda essa rede Santas Casas tem aumentado bastante, e a gente percebe a importância da Santa Casa aqui de Itapeva. Uma coisa que, por isso que é bom o governo estar próximo, né, do cidadão, e fazer essa jornada itinerante. E são coisas que às vezes a gente não está sentindo se não estiver perto. A importância da Santa Casa de Itapeva para gravidez de alto risco. E aí, gestantes de toda a região sudoeste, de toda a região do Vale, vem para Itapeva para ter o parto de alto risco aqui. Então, quando tem o parto de alto risco, muitas vezes precisa da UTI neonatal. Opa, isso aqui nós já estamos resolvendo, 10 leitos de UTI neonatal, ok. Mas uma coisa que a gente não tinha percebido é a necessidade de você ter um local de suporte para essas mães, pelo tempo que elas vão passar aqui. Porque não dá para fazer uma viagem distante, para imediatamente depois ter que voltar para sua localidade. Elas precisam de um local de acolhimento, de assistência. Essa demanda chegou para nós ontem. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer, né, nós vamos ajudar, nós vamos custear esse centro de acolhimento aí das gestantes. Então, por isso que é bem legal a gente estar próximo do cidadão, estar percebendo as necessidades aí da região. Essa proximidade facilita as coisas, né, governador? Facilita demais, e chegam as demandas mais diversas. Por exemplo, a gente planejou aí uma série de intervenções em rodovias, né? Então, olha, vamos fazer a intervenção da 249, essa ligação de Apiaí que vai até Ribeirão Branco, vamos fazer a intervenção Itararé-Riversul, vamos fazer a intervenção, né, Fartura-Piraju, né? Tem, obviamente, essa ligação, a duplicação do trecho Apiaí, Itaí, tem então, assim, tem a questão da 258, a duplicação de Capão Bonito até Itararé, ok? Mas chegam outras demandas em outras rodovias que são igualmente importantes, que a gente não tinha percebido. Então vamos intervir em Avaré? Vamos fazer a duplicação da 255 em Avaré? Vamos fazer essa ligação Avaré-Itaí? Vamos fazer a duplicação da 258? Mas e essa rodovia aqui? O pessoal traz, olha, essa ligação aqui em Nova Campina, opa, isso aqui a gente não tinha projetado ainda, então vamos colocar no hall de rodovias que vão ser estudadas, que a gente vai fazer projetos, que a gente vai realmente viabilizar. Então é muito legal, e o acolhimento tem sido muito bacana. É muito bom estar no interior aqui, é muito bom estar com as pessoas, é muito bom ter esse carinho, e a gente está saindo daqui bem satisfeito, com uma série de deveres de casa também para fazer, mas eu acho que o resultado vai ser extraordinário. E cada canto do estado tem a sua cultura, a sua diversidade. Isso é muito importante, né, para conhecimento da administração pública. Olha, cada canto do estado tem sua cultura, sua diversidade, tem seus produtos típicos. Você pega o agro de São Paulo, um agro super diversificado, super tecnificado. É muito comum você ir para um estado que tem aquele produto importante, né? Se for ver o agro do Mato Grosso, então você é forte na pecuária, é forte na soja, é forte no milho. A gente é forte em tudo, né? Então você vai ter uma região que a banana é importante, outra região é o caqui que é importante. Aqui você tem a madeira, você tem a resina, você tem a soja, você tem o milho. No estado de São Paulo tem lugar que é a cana, é o café.
Agora, em São Paulo, você tem aqui as rotas do café, você tem as rotas dos vinhos, né? Daqui a pouco a gente vai ter as rotas dos queijos, porque a gente está tentando fazer aliança entre agronegócio e turismo, para as pessoas conhecerem também o potencial turístico do nosso estado e poderem, por exemplo, visitar a vinícola e tal. Tem muitas produções artesanais de cachaça, a gente está melhorando muito essa questão dos selos para que os pequenos produtores possam comercializar esses produtos, e a gente vê a riqueza desse estado, né, a diversidade desse estado. A gente está percebendo aqui um potencial enorme que está adormecido para a mineração de terras raras. Opa, a gente tem que ver como é que nós vamos explorar isso, porque isso facilita também a chegada de determinadas indústrias que ainda estão longe do estado de São Paulo e até do Brasil, né? E nessa confusão global, né, em tarifa para cá, tarifa para lá, o agronegócio brasileiro pode substituir com muita velocidade uma série de produtos e pode nos permitir a agregação de valor rapidamente. Então a agroindústria é uma chave, é um passo que a gente tem que dar para a reindustrialização do nosso país. Nós temos muitos pequenos produtores, né? Aqui na região de Itapeva, cereais, né? A quantidade maior de produção, mas você quer ir para a região de Ribeirão Branco, Guapiara, Piaí, são pequenos produtores, tomate, pepino, vagem. Para esses produtores, o governo também tem ações especiais? Tem ações especiais, a gente tem desenvolvido uma série de ações. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo hoje tem o maior volume de recursos para seguro rural da nossa história. Então, ano passado, por exemplo, a gente beneficiou quase 30 mil produtores com seguro rural. Quem é que se beneficia do seguro rural? Notadamente, são os pequenos agricultores. A gente está procurando agora, via, né, todo o pessoal de assistência técnica, via pessoal da CAT, das casas de agricultor, trazer agricultura de precisão para o pequeno produtor. É muito comum você ver agricultura de precisão, agricultura tecnológica com um grande produtor. Mas nós temos que entender que a maioria absoluta dos produtores de São Paulo são pequenos, né? A boa parte das 400 mil propriedades que nós temos são pequenas propriedades rurais. E a assistência técnica tem que chegar para esse pequeno produtor. Então a CAT está indo até eles, a gente está levando para eles a agricultura de precisão, a gente está levando para eles o crédito. Então nós temos o maior volume de recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio da nossa história. Então a gente tem abrido linha de créditos para diversas frentes, como por exemplo a linha de crédito para aquisição de máquinas agrícolas, onde o Estado subsidia a aquisição dessa máquina. Então a gente equaliza a taxa de juros, joga essa taxa de juros lá para baixo. Nós estamos abrindo linhas de crédito também que tem foco em abastecimento, armazenamento e irrigação, mas sempre estando junto. A gente está fazendo a validação do CAR, né, por meio de inteligência artificial. Então São Paulo está no mais avançado do Brasil nesse sentido. 25% das propriedades rurais de São Paulo já estão validadas. Isso é fundamental para quem quer obter o crédito, para quem quer dar o passo seguinte, né? E toda essa parte de abertura de novos mercados, fortalecimento da vigilância, né, a obtenção de selos, a criação dessas rotas. Então, basicamente, isso atende o pequeno produtor, fora o investimento que está sendo feito em logística, em estradas rurais, né, manutenção dessas estradas, compra de equipamentos agrícolas, compra de equipamento de engenharia e também suporte às prefeituras, para que a gente possa manter essa rede que atende o pequeno produtor lá na ponta funcionando. Que maravilha, nós estamos recebendo o governador Tarcísio de Freitas aqui nos estúdios da Clube, Grupo Cristal de Comunicação, para toda a região, pelo aplicativo também e através das redes sociais. Para a gente é uma grande alegria e essa oportunidade de estar falando com o governador, né, com as secretarias, trazendo recursos para a gente, isso precisa, né? A gente precisa ter esse contato. Precisa. Isso é muito importante. Você veja, por exemplo, a gente sabe o esforço que cada prefeito faz, né? E a alegria que um prefeito tem, por exemplo, de ser atendido numa demanda. Estava ontem com o prefeito de Taquarivari. Ele está sendo contemplado como uma escola municipal. Então ele não imaginava que a escola municipal que ia ser atendida pelo governo do estado, e nós vamos construir essa escola lá para ele. Ontem eu tive aqui visitando escolas estaduais em Itapeva, e uma ação importante que a gente está fazendo, climatização das escolas. Observe, no início do meu mandato, só 9 escolas das 5.128 escolas do estado de São Paulo tinham ar-condicionado, tinham climatização. A gente chegou ontem a 930 escolas com ar-condicionado. Na região são 41 escolas. A gente está com mais 5
em fase de conclusão, então em breve a gente vai ter 46, isso representa 37% da rede de escolas estaduais aqui na região sudoeste. E a gente vai fazer mais, a gente vai passar das 1.000, daqui a pouco a gente vai para 2.000, a gente está planejando já o próximo passo. A gente entregou 17 ônibus escolares na região, 13 mil equipamentos de informática, então são notebooks, Chromebooks, são tablets, são carregadores móveis, né, para os alunos poderem ter acesso às ferramentas, às aplicações, né, que estão sendo disponibilizadas, as plataformas. E eu fiquei muito satisfeito de visitar a escola ontem, que está com ensino profissionalizante. Então nós temos alunos na escola, na nossa escola estadual de ensino médio, fazendo curso de logística, fazendo curso de administração, fazendo curso de farmácia. É a dupla formação. Então você vai ter o diploma de ensino médio e o diploma de ensino técnico. A gente tinha 9% dos alunos do ensino médio em 2023 no profissional. Hoje nós temos 30%, e a nossa ideia é chegar no ano que vem com 43%, ou seja, num patamar de país europeu, num patamar de país OCDE. Pegar a França, por exemplo, tem 38% dos seus estudantes de ensino médio no ensino profissional. Então é uma porta que você está abrindo para o mercado de trabalho. A gente falou com os alunos, olha, você já conhece a Bolsa Estágio do ensino médio? O que é isso? É o link que a gente está fazendo com o mercado para você começar a trabalhar já no ensino médio com o Estado pagando o seu estágio. A gente já tem aqui na região o aluno monitor, que é o aluno que atua no reforço da aprendizagem do seu colega sendo remunerado pelo Estado. A gente falou, por exemplo, do Prontos para o Mundo, que é o nosso programa de intercâmbio. A gente está mandando alunos do ensino médio do Estado de São Paulo para o exterior para reforçar, né, para aprender, para pegar fluência no inglês. Nós tivemos aqui, cortando, governador, nós tivemos inclusive 2 alunos, um de Capão Bonito e um de Ribeirão Grande, que estiveram fazendo esse intercâmbio através do programa. Estiveram falando com a gente aqui na... Que legal, isso é muito legal, porque o que a gente faz? A gente aplica uma prova, né, no 9º ano, que é o SARESP, a gente pega as melhores notas do idioma e faz uma preparação. Então a gente paga uma bolsa para fazer o curso de inglês. A gente oferece até 70 mil bolsas por ano. E a gente vê quais são os alunos que se destacam nesse curso. A gente pega os 1.000 melhores e manda para o exterior. Esse ano a gente mandou alunos para o Reino Unido, para a Austrália, para Nova Zelândia, para o Canadá. E agora, no segundo semestre, embarca uma nova leva lá para o exterior, né? E eles ficam numa casa de alguma família. Como funciona o intercâmbio aí? São matriculados numa escola, então eles interagem com aqueles colegas da escola e nós temos alunos do estado todo que estão tendo oportunidade de fazer intercâmbio. A maioria absoluta nunca tinha andado de avião. Está andando de avião pela primeira vez, fazendo uma viagem intercontinental para aprender o idioma. E eu tenho a oportunidade de conversar com alguns alunos desses que estão voltando e o inglês está afiado. Então qual é a nossa ideia? É dar ferramenta para que esses jovens possam se desenvolver, possam crescer, possam brilhar. E o que eu vi ontem aqui foi muito bacana. O ensino profissional funcionando, as pessoas motivadas, por exemplo, a buscar um intercâmbio no exterior, já antenadas com o Provão Paulista, porque o Provão Paulista é o link da Escola Pública de São Paulo com as universidades estaduais. Então a gente oferece agora 15 mil vagas exclusivas na USP, Unicamp, Unesp e Fatex para os estudantes do ensino médio de São Paulo. Eles fazem um vestibular seriado. Então no primeiro ano do ensino médio eles fazem a primeira prova, no segundo ano a segunda, no terceiro ano a terceira. A gente reserva essa nota, vê a média. Isso é legal porque tira a pressão do vestibular também, né? Porque o vestibular é parcelado, se você for mal no ano você pode recuperar no outro. E a competição é entre alunos do ensino médio da Escola Pública de São Paulo. Então eles vão concorrer entre eles e eles têm lá vagas garantidas. Isso está permitindo alguns alunos que não imaginavam, por exemplo, que iam ser estudantes da USP, da Unicamp, etc., da Unesp, a ingressarem nessas universidades, fazerem cursos super concorridos. É uma forma também de transformar a vida desses estudantes. Então eu vi muita motivação, fiquei muito impressionado com tudo que a gente viu ontem. E outra coisa, você vai numa escola, vê aquela meninada lá, né, e a gente teve na Nicote Soares ontem, e eles empolgados, e você vê aquela, e é o pessoal da música, é o pessoal que está tocando instrumento, é o pessoal que canta, é o pessoal que tem dons. Esses dons precisam ser desenvolvidos, né? Esses jovens têm muito talento, têm muitos dons, então você fica energizado também. Que bacana. Bom, agora a gente sabe que 2026 está aí. Como é que fica para as eleições? O Tarcísio, ele continua para o governo,
presidente, talvez? Como é que essa situação? Que todo mundo me faz. Todo mundo pergunta, não tem jeito de fugir dela. E eu tenho falado a minha intenção e o pessoal às vezes não acredita, mas é verdade. Eu sou muito grato de estar em São Paulo, né? A forma como eu fui acolhido, a confiança que a população me delegou. Então, tem uma questão de gratidão. A gente tem projetos que são de longo prazo, porque as grandes entregas mesmo estão sendo desenhadas para 28, para 29, para 30 e até para depois. Porque eu sempre digo que a gente tem uma visão, tem que ter visão de Estado. Não é natural, não é comum na política você pegar alguém que topa investir, por exemplo, 14 bilhões de reais, como a gente vai investir no trem Campinas-São Paulo, para ele começar a operar em 31. Nem no segundo mandato eu veria, né? Só que se você fica imaginando que vai pegar o dinheiro, vai pulverizar e não vai fazer esses projetos de longo prazo que você não vai ver prontos, a gente está trabalhando no trem Santos-São Paulo. O projeto fica pronto em 27. A mesma coisa o trem São José dos Campos, São Paulo. Esse ano eu licito já o Sorocaba-São Paulo. Olha só. Você a gente precisa resgatar o transporte ferroviário no nosso estado, né? A malha ferroviária. Você tem a malha passando aqui em Itapeva, que é um ramo da Malha Sul, e há tempos atrás você tinha um transporte de passageiros Itapeva-São Paulo de ferrovia. Hoje você tem uma operação de carga aqui na região que é muito muito simples, é uma operação muito pequena, né? E quando eu estive no Ministério, eu queria reabilitar essa operação, né, na Malha Sul, então ligando alguns pontos de produção nos estados do Sul, Porto de Rio Grande, fazendo essa malha chegar até o Porto de Santos, usando justamente essa passagem por aqui. E seria possível isso aí futuramente? Totalmente. Olha que bacana. Totalmente. E não só possível, como vai acontecer. Olha é uma só. questão de tempo. Por quê? O transporte ferroviário no Brasil vai voltar a se desenvolver. Ele vai começar a fazer mais sentido, né? Então, a questão é a gente poder acelerar ou não isso aí. Então, tem muitos projetos de longo prazo. Você pega um túnel Santos-Guarujá, que está sendo esperado há 100 anos, que são 6 anos de obra, a terceira pista da Imigrantes, a ambição que nós temos de ter o nosso ensino como sendo o primeiro do Brasil, de melhorar a segurança pública, a revolução que essa tabela SUS vai começar a fazer na saúde, porque ano passado foi o primeiro ano de aplicação da tabela SUS, a gente está entrando no segundo ano, isso vai fazer muita diferença, a saúde de São Paulo, que já é uma referência no Brasil, vai ser ainda melhor. Temos muitos problemas ainda para resolver. Então, qual é a minha ideia, né? É tentar completar esse trabalho, porque é assim que você vai deixar um legado, então por isso que eu pretendo ficar. Tá certo. Governador, agora gostaria que o senhor falasse sobre a importância do rádio. Nós estamos também pelas redes sociais, mas qual a importância do rádio em relação aos outros canais de comunicação? Você veja o seguinte, tecnologia chegou, internet está aí, o celular está aí, todo mundo usa muito rede social, mas o rádio está aí. O rádio continua. O rádio, ele consegue se reinventar, se perenizar, e a grande importância do rádio é a capilaridade. O rádio chega onde ninguém mais chega, né? Pode acontecer o que for. As pessoas de manhã estão lá escutando o rádio, estão lá ouvindo a sua notícia, estão lá ouvindo a sua música, estão lá curtindo o rádio, né? Então, é o veículo de comunicação mais democrático que existe, é aquele que tem o maior alcance, a maior capilaridade, é aquele que você vai alcançar quem está na cidade, quem está no interior, quem está na área rural. Então essa é a grande importância, é trazer a informação, é democratizar o acesso à comunicação, é ser esse grande veículo, né, que traz a informação de qualidade lá para a ponta, lá onde as pessoas estão, né, conecta. O rádio promove essa conexão de todo mundo. Então essa eu acho que é a grande importância, e o tempo passa, mas o rádio está aí, firme, forte, sendo super importante. Maravilha. Os microfones do Grupo Cristal de Comunicação à disposição para dar um recado, a mensagem final para os ouvintes de Itapeva e toda a região. Só agradecer muito, né, o carinho com que a gente foi recebido aqui na região sudoeste. Eu digo que eu saio daqui mais devedor, né, por esse carinho, então com mais vontade da gente realizar, percebendo mais de perto questões que são urgentes, e a gente vai trabalhar muito, eu tenho certeza, junto com todos os prefeitos aqui da região e junto com as pessoas, a gente vai conseguir promover aquilo que a gente se propôs, né, com essa caravana 3D. O diálogo permanente, o desenvolvimento que vai vir por meio de investimentos em todas as áreas e a dignidade. É isso que a gente quer. E agora, rumo Itararé, é isso, governador? Rumo Itararé, a gente lá inaugura uma delegacia, né? Então a gente fez uma grande reforma numa delegacia, tem um investimento de defesa civil que foi feito lá. A Defesa Civil do Estado tem trabalhado muito. Nós temos mais de 150 obras de defesa civil
em andamento nesse momento. O que são essas obras de defesa civil? A gente muitas vezes sofre com os períodos de chuva, a gente tem ponte que vai embora, a gente tem bueiro que vai embora, a gente tem aquela ponte que está precária, que pode cair a qualquer momento. Às vezes é uma ponte numa área rural que é de madeira. Então a gente está fazendo a substituição por pontes de concreto. A gente tem uma ponte aqui no Apiaí-Iguaçu, aqui em Itapeva, que ficou pronta, uma obra de defesa civil. A gente tem essa ponte lá também em Itararé, que a gente vai verificar, né? Nós temos a questão da delegacia, depois a gente vai para Riversul ver a conserva especial que foi feita, né? Itararé, Riversul. Em Riversul tem um centro de detenção provisória que está ficando pronto, né? A gente também depois vai para Fartura, tem outra conserva especial que é essa ligação Fartura-Piraju. Aí lá nós temos, depois a gente vai para Itaguaí para ver a construção de uma escola nova, uma escola estadual novinha em folha, né? Que vai ser entregue daqui a pouco. E nós temos em Tejupá um conjunto habitacional da CDHU também, que a gente vai lá verificar, vai ver, está com a obra adiantada. Em breve a gente vai estar na região também para entregar a habitação em Buri, para entregar a habitação em Itaoca, para entregar essas habitações de Tejupá, né? Enfim, tem muita coisa aí para acontecer. Maravilha, a gente agradece mais uma vez, que Deus abençoe o trabalho do governador Tarcísio. Essa primeira etapa encerra hoje, então, e aí a segunda etapa será qual região? Olha, provavelmente a segunda perna nossa vai ser na região de Sorocaba. Até porque tem umas coisas, tem umas coisas interessantes que a gente tem que Sorocaba a gente deve vir com muito investimento lá para a saúde. Por exemplo, pegar o Hospital Regional de Sorocaba, um hospital importante, um hospital grande, mas não tem lá uma ressonância magnética. Então a gente vai disponibilizar a ressonância magnética lá para o Hospital Regional de Sorocaba. Outra questão importante que nós temos lá em Sorocaba, Santa Casa, não tem hemodinâmica. Então vamos entrar com hemodinâmica. E eu quero aproveitar esse momento, por isso que a próxima eu quero fazer em Sorocaba, que hoje a gente está com a consulta pública aberta para o próximo leilão que a gente vai fazer, que é do trem Intercidade Sorocaba-São Paulo. É o trem de passageiros que vai ligar Sorocaba-São Paulo, nos moldes do Campinas-São Paulo, que a gente já contratou e que a obra se inicia já no ano que vem, né? Só para você ter uma ideia, o trem parador, que é aquele que vai atender a região metropolitana de Campinas, vai parando até chegar em São Paulo, então vai parar em Valinhos, Vinhedo, Louveira, né? Para em Jundiaí, depois assume a linha 7, começa a funcionar em 29. E o Expresso, que é essa ligação de Campinas, faz uma parada de Jundiaí, vai até São Paulo, de maneira que você vai fazer o deslocamento Campinas-São Paulo de trem em 60 minutos, vai ficar pronta em 31, começa a operar em 31. Sorocaba, São Paulo, a gente está projetando do mesmo jeito. Então a gente vai sair de Sorocaba, vai ter uma parada em Brigadeiro Tubis, vai ter uma parada em São Roque, né? Vai ter uma parada em Amador Bueno, né? Em Itapevi, depois uma parada em Carapicuíba e vai até a Estação Água Branca. A Estação Água Branca vai ser uma grande concentradora dessas linhas ferroviárias em São Paulo, vai ser uma espécie de Gare du Nord de Paris ou de St. Pancras de Londres. Então vai ser uma estação que vai concentrar uma série dessas linhas que vão vir para o interior, né? E a gente está com a consulta pública aberta e a gente quer apresentar esse projeto. É um investimento de mais de 10 bilhões de reais, praticamente 12 bilhões de reais, e mais um trem de passageiros ligando o interior à capital. Maravilha. São tantos números, né? E cidades. Não é fácil guardar tudo isso aí. Tem que ter uma cabeça muito boa, um HD muito bom, né, Tarcísio? O estado é muito grande. É muito grande. Né? O estado é impressionante, né? São muitas cidades, são muitas geografias, são muitas realidades. Mas é o dia a dia também, né? Você está estudando o tempo todo, você está fazendo o tempo todo, então essas coisas vão entrando na cabeça ali, vão ficando, né? E vive isso, né? Você vive isso, então é o dia a dia. Então fica certo. Tudo na cabeça aí. Maravilha. Vamos tomar um café com a gente aqui no estúdio da Clube, daqui a pouquinho. Café? Vamos embora. Tem café. Você sabe que café agora você não desperdiça, né? Não pode desperdiçar. Não, agora você não desperdiça. Você está oferecendo vale café, vamos tomar um café. Vale ouro. E tem um pãozinho de queijo que eu tô sabendo também que a dona Verinha estava preparando aí. Opa! Tá certo? Tamo dentro. Tá já então. Obrigado, governador Tarcísio. Que alegria receber aqui nos estúdios do Grupo Cristal de Comunicação.